Oi, gente, tudo bem? Vamos começar então o nosso ciclo de segurança do trabalho, segurança e higiene do trabalho, né? O nosso ciclo 1. Vou passar para vocês então agora aqui o resumo da primeira parte do material impresso, tá? Que também vou disponibilizar para vocês na íntegra. Então, segurança e higiene do trabalho, né? Em relação à introdução, né? O que é segurança do trabalho? Normalmente é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de prevenção de acidentes. Então, quando a gente fala em segurança e higiene do trabalho, a gente está tentando ao máximo evitar todo e qualquer risco de acidente de trabalho ou, ou relacionado à saúde profissional das pessoas que trabalham naquela empresa. Então, promover segurança e higiene do trabalho, quando a empresa promove segurança e higiene do trabalho, a gente está promovendo saúde, bem-estar e eliminando, né, reduzindo a quantidade de riscos. Em relação à legislação, a gente tem a Constituição Federal, né, que fala sobre a segurança do trabalho. No artigo número 7, fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhorias à sua condição social. Então, o acesso à segurança de trabalho é um direito de todos, né? No inciso 23, fala sobre adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Ou seja, todas as pessoas que exercem uma atividade profissional que pode levar elas a ter algum tipo de risco, né? Insalubridade, tipo penosas, que é no sentido de ser mais difícil de executar, perigosa ou insalubre, né? Que no caso pode ser mais suja, ou uma condição que não é tão legal de trabalhar, tem um adicional na remuneração. E o artigo 28 fala sobre seguro contra acidentes de trabalho, né? Então, todo trabalhador tem que ter um seguro contra acidentes de trabalho. A cargo do empregador, ou seja, quem paga por esse seguro é o empregador, sem excluir a indenização que ele está obrigado quando incorrer de dolo ou culpa. Ou seja, se eu sofrer um acidente de trabalho, eu vou estar sendo coberta pelo seguro que o meu empregador promove. Porém, mesmo com esse seguro, ainda com esse seguro, o empregador é obrigado a pagar a indenização. Por isso que é muito importante a gente ficar muito atento a essas regras, tá? Então, dentro da legislação, existem várias leis e decretos, né? E cada município tem a liberdade de aprovar e redigir as suas próprias leis de acordo, né, com o que acha interessante. Normalmente, a questão, cada município segue a legislação estadual e federal. Se tiver alguma necessidade mais específica, eles acabam criando, né, uma lei específica para uma legislação específica para o município, ou acrescentando. Em 1978, né, foi criada as normas regulamentadoras, ou seja, as NRs, que a gente vai tratar aqui, né, de segurança e medicina do trabalho, né? E até hoje a gente tem ao total 37 normas. É norma, né? Vamos lá. Então, a gente aqui vai falar hoje sobre a NR número 1, né? O que é a NR número 1? É a aplicação dos termos e definições quanto às normas regulamentadoras, ou seja, é a origem de tudo, né? Como é que eu sei como as coisas funcionam, o nome, né? A aplicabilidade disso, tudo tá na NR número 1. Então, o campo de aplicação. As NRs obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais, né? E tem a observância obrigatória, ou seja, todo empregador e todo empregado está sujeito às normas de segurança do trabalho, né? E sobre eles vão implicar poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público, né? Que vai avaliar, fazendo com que se faça valer as normas, né, de segurança do trabalho para todo trabalhador, né? Então, a NR número 1, deixa eu puxar aqui para ficar dentro da tela. Então, a NR número 1 trata
primeiro dos deveres do empregador, né? O empregador é o que mais tem regras para cumprir, graças a Deus, né? Então, são basicamente o que são deveres do empregador. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras, ou seja, conhecer e aplicar as NRs, né? Informar os trabalhadores sobre as NRs, porque as pessoas às vezes são contratadas para trabalhar, mas também nem sabem exatamente quais são as NRs que têm que ser cumpridas. Então, eu tenho que informar, treinar, explicar como é que funciona, quais são os EPIs e EPCs que são obrigatórios, né? Para que as atividades sejam cumpridas seguindo todas as normas de segurança. Então, o empregado não é obrigado a saber, mas o empregador tem a obrigação de explicar para ele, né? Permitir que representantes acompanhem, né, se está tudo sendo cumprido, ou seja, o sindicato normalmente, né, os sindicatos têm que ser permitidos a entrar e avaliar. Algumas vezes, na situação de denúncia, então, né, a gente tem Ministério Público que vai avaliar e tem que permitir, né, determinar quais são os procedimentos que têm que ser adotados em caso de acidente. Por exemplo, passei mal, o que que acontece, né? Tô aqui no IFSC e passei mal, o que que acontece? Né? Como é que a gente vai agir? Sai ligando, chama o bombeiro, como é que funciona? Então, né, isso tem que ser passado do empregador para o empregado para saber como é que vai funcionar, né? E, obviamente, adotar, implementar e trabalhar sempre no sentido de conscientizar o empregado, no sentido de eliminar. Tentar eliminar a maior parte dos riscos, porque risco em toda tarefa tem, né? O objetivo das normas é fazer com que se conheça os riscos e sempre se trabalhe sabendo que aquilo ali implica em tal e tal risco e como é que eu posso fazer para tentar minimizar ao máximo esses riscos, minimizando assim as chances de ter um acidente de trabalho. Dentro disso também, a NR trata dos deveres do trabalhador, né? Sim, nós também temos obrigação. A primeira dela é cumprir as NRs. Então, uma vez que meu empregador, né, que o IFSC me passou as regras de segurança e saúde do trabalho, eu sou obrigada a cumprir, né? Se eu tiver que usar um EPI, eu vou usar. Se eu tiver que usar um EPC, eu vou usar. Eu vou ter que me submeter a isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vou ter que me submeter aos exames médicos previstos, né? A gente tem o admissional e tem o demissional e tem os periódicos também, aonde vai se acompanhando a saúde do trabalhador. EPI eu já falei, né? E o gerenciamento de riscos, né? O que é gerenciamento de riscos? A NR1 fala exatamente sobre gerenciar os riscos, ou seja, fazer um mapa de riscos, avaliar cada uma das atividades e pontuar quais são os riscos que estão contidas dentro daquela atividade. E aí a gente tem que tornar isso público, ou seja, cada pessoa que vai desenvolver aquela função tem que saber quais são os riscos que estão vinculados àquilo, porque aí dessa forma ela vai poder trabalhar de forma mais segura, tá? Gente, isso é a nossa primeira etapa, né? Basicamente, coloquei aqui alguns exercícios para vocês lá da nossa lista, né? Nós temos 3 que são possíveis de ser resolvidos agora, a partir da explicação dessa primeira parte da aula, né? Então, nós temos 1, 2, 3 perguntinhas aqui. Quais são os principais objetivos da segurança do trabalho? Qual é o campo de aplicação? E cite alguns deveres do empregador e do empregado. Então, tudo isso eu acabei de falar aqui para vocês num resuminho. O ideal seria que vocês conseguissem agora, ao final do vídeo, já conseguir responder. Se ainda tenho dúvida, posso assistir o vídeo ou ler o PDF do material impresso que a professora também vai colocar ali no grupo, tá? Respondam essas perguntas, pode ser de maneira manual, quem quiser digitar também sem problema. Não esqueçam de se identificar e mandem para mim a resposta lá no grupo, que daí a gente já vai reduzindo o número de trabalhos que a gente tem para essa disciplina, certo? Obrigada e bom trabalho. Qualquer dúvida, mandem pergunta ali no grupo do WhatsApp.